Deus, brevemente. Nesse momento eu convido você, amado e querido ouvinte, porque Deus já tem falado com você desde o início deste culto, ao ar livre que está ocorrendo aqui, e com certeza Deus continuará falando ao seu coração. Quero fazer a leitura de um texto que se encontra em um dos livros do Novo Testamento, que é justamente o livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23 e o versículo de número 24. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e o versículo de número 24. Diz assim, portanto, a santa palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses textos que acabei de ler são citações do apóstolo Paulo. Não, deu certo. Profundo no conhecimento das Escrituras e muito usado por Deus em sua época para anunciar as verdades do Evangelho. Paulo diz muito claro no versículo 23 que todos pecaram. E essa é uma verdade que a Bíblia Sagrada ela vai tratar com muita profundidade quando vai citar a história do ser humano. A Bíblia Sagrada nos ensina, no livro de Gênesis, em seus capítulos iniciais, que Deus é o Criador de todas as coisas, desde os animais, desde os céus, a vegetação, os astros, tudo que nós conhecemos é fruto Amarelo. de Deus, e o ser humano não é exceção. Assim como todas as coisas que citei agora há pouco, o ser humano ele é fruto da criação de Deus. Foi Deus quem o criou, foi Deus quem o fez. E a existência do ser humano, ela possui um propósito, ela possui um objetivo. E aí você me pergunta talvez, mas qual é o objetivo da existência do ser humano? A palavra de Deus nos revela que a existência do ser humano ela tem um propósito. E o propósito da existência do homem é justamente louvar e glorificar o seu Criador. Assim como as estrelas, assim como os astros, assim como as aves que percorrem pelo céu, o ser humano ele foi criado com o propósito de promover louvor, honra e glória ao nome do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E nos conta também as Escrituras que o homem ele foi criado em sua essência perfeito, porque Deus que o criou é um ser perfeito. Portanto, o homem, quando ele foi criado, era um indivíduo puro, era um indivíduo íntegro, perfeito. Mas infelizmente aconteceu um evento na história da humanidade que fez com que todos os seres humanos ficassem fadados a estar distanciados da presença de Deus. E esse evento ele é conhecido nas Sagradas Escrituras como a queda. A queda é um episódio que está descrito ali no capítulo 3 de Gênesis, que conta um processo em que Deus colocou à prova a fidelidade do homem. Infelizmente, o homem não passou no teste, e a desobediência trouxe consigo o pecado. E esse pecado ele se enraizou por toda a sua descendência. É justamente por essa razão que o apóstolo Paulo cita aqui no versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo de número 23, ele retrata com muita exatidão a atual condição humana diante da presença do seu Criador. O homem, para poder se consolar, talvez ele diga: eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Mas só que a Bíblia Sagrada ela diz categoricamente que o pecado ele tem um poder de distanciar, de afastar, de separar o homem de Deus, a criatura do seu Criador. E enquanto este pecado ele estiver
enraizado em nós, agindo em nosso ser, ele nos manterá afastados da presença de Deus. Deus, ele não criou o homem para tê-lo longe de sua presença. Deus, ele não criou o homem para tê-lo longe de si. E é justamente por essa razão que Deus, ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Há mais de 2000 anos atrás, Deus, ele envia Jesus para poder cumprir um propósito. E que propósito é esse? De servir de sacrifício, de servir de oferta. Deus, ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo para poder se entregar em nosso favor. É por isso que a palavra de Deus diz, Avenida principal do residencial Dom Avelar. Evangelismo criativo infantil, realizado pela Secretaria de Missões, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, Congregação Betel Dom Avelar, dirigida pelo pastor Deus Lemos, missionário Daniel Lemos, e presidida pelo pastor Antônio de Freitas Melo, missionário Irã de Melo, pastores presidente do Campo Adicel. Ele estava se entregando por você. Em 12 de abril de 2025. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi tão perfeito, mas tão poderoso, que ele pôde dar a humanidade mais uma vez a oportunidade de estar próximo de Deus. Aí o nosso secretário de missões aqui da congregação. O sacrifício de Cristo, ele tem um poder, ele tem a autoridade de reconciliar a criatura com o Criador, de reconciliar o homem com Deus. É justamente por isso que o apóstolo Paulo, uma vez mais, ele vai dizer que a vontade do Senhor é essa, que todos conheçam, que todos venham ao conhecimento da verdade. E mais à frente ele cita dizendo, porque há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens. O sacrifício de Cristo, ele torna ele o único intermediador entre Deus e o ser humano. É justamente por essa razão que nós, Igreja do Senhor, realizamos trabalhos como esse aqui. O Rei está voltando. Jesus nunca irá desistir de você. Jesus não reforma, transforma. Posso orar por você? Jesus te ama. Jesus está voltando. Porque esta é a vontade de Deus. A vontade do nosso Senhor é que você tenha conhecimento desses fatos, de que você tenha conhecimento desta verdade, de que Deus é poderoso, de que Deus é o Criador da humanidade, de que o pecado não tem o poder de afastar o homem de Deus, mas o sacrifício de Cristo, ele tem o poder de nos reconciliar com o Criador. Ele tem o poder de nos reconciliar com Deus. É justamente por isso que o apóstolo Paulo diz com muita propriedade que há um só Deus, ao mesmo tempo que há um só intermediador entre Deus e os homens. O homem, ele não tem a capacidade de se salvar. O homem, por mais que ele seja uma pessoa perfeita, por mais que ele seja uma pessoa boa, por mais que ele pague seus consciências, por mais que ele seja uma pessoa que fazer com a mão para ele parar. Por mais que ele realize todas as declarações, Deus te abençoe, meu irmão. É por isso que o apóstolo Paulo diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ou seja, a salvação, ela não veio por intermédio das nossas boas ações. Não! O apóstolo Paulo diz claramente que pelas obras não se alcança a salvação. A salvação, ela só pode ser alcançada pela graça de Deus, encontrada na pessoa bendita de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para poder encerrar a minha fala nesse momento, eu quero te convidar para você fazer uma decisão, para você fazer uma escolha. Escolha essa que eu fiz há mais de 12 anos atrás. Porque há anos atrás eu andava distante de Deus, eu andava afastado do Senhor. Eu, na minha ignorância, eu acreditava que por ser um bom filho, por ser um bom estudante, por ser uma boa pessoa diante das pessoas, eu poderia ser salvo. Amarelo. Isso me
concederia amarelo méritos para alcançar a salvação. Mas só que eu estava enganado, eu estava perdido, eu estava cego no meu entendimento. Eu só consegui compreender a verdade quando eu fui exposto à pregação da palavra e ao conhecimento do Evangelho. Porque foi justamente através da pregação do Evangelho que eu entendi que a minha condição ela estava me levando para a perdição. Foi através da exposição do Evangelho que eu entendi que Salvador real é somente Jesus. Nem A, nem B poderiam me salvar, a não ser o nome de Jesus. E é justamente por essa razão que eu me entreguei a Cristo. E é justamente por essa razão que eu me dediquei para ser também um pregador deste santo Evangelho. Porque assim como eu estava perdido e alguém pregou para mim, eu também possuo esse desejo de pregar para que outras pessoas, Avenida assim principal como do você, Residencial Dom Avelar. possam ter o conhecimento da verdade. Culto Portanto, evangelístico, meu amado ouvinte, que nesse momento me ouve, evangelismo criativo infantil da Congregação Betel Dom Avelar, Campo Adecel. Para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento nós iremos aqui fazer uma oração. E se você entendeu tudo aquilo que Deus tem falado esta manhã a você, eu te convido a fechar os seus olhos aí onde você está. Vamos orar neste momento. E se você tem o desejo de se entregar a Jesus, eu te convido a se concentrar juntamente comigo nesta oração. E creia, meu irmão, creia, meu amigo, que Deus ele tem grandes projetos para realizar na tua vida. Ele deseja escrever o teu nome no livro da vida. Ele deseja te chamar de filho. Ele deseja te amparar neste momento. Ele deseja te abraçar neste momento. É justamente por essa razão que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer no teu lugar, para morrer em teu favor, para servir de sacrifício em favor de você, para que Ele pudesse te alcançar, para que Ele pudesse te resgatar, para que Ele pudesse alcançar a tua vida, a tua alma neste momento. Portanto, não desperdice esta oportunidade, mas entregue-se a Jesus neste momento. Vamos orar. Deus eterno, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos uma vez mais aqui na tua presença. Te agradecemos primeiramente por estarmos aqui, onde aqui mais uma vez a tua palavra foi pregada e a tua mensagem, ó Deus, ela foi entregue. E creio ao coração de muitas pessoas que nesse momento estão sendo alcançadas por intermédio deste equipamento de som. Portanto, eu te peço, meu Pai, que a semente que hoje aqui foi disseminada, foi plantada, que essa semente que alcançou muitos corações, ela possa se enraizar, que essa semente ela possa crescer, que ela possa florescer, que ela possa dar frutos de consolação, frutos de salvação, frutos de conserto, frutos de renovo no poder do nome de Jesus. Deus, tu não toma nas tuas mãos este bairro, o residencial Dom Avelar, que vidas possam ser alcançadas, que mais pessoas possam compreender que salvação real só pode ser alcançada através do nome de Jesus. Meu Deus, toma nas tuas mãos as famílias, porque sei que a família é uma instituição criada por ti. E eu sei, meu Deus, que é uma instituição que constantemente ela sofre ataques das demais formas possíveis por parte do reino das trevas. E é justamente por essa razão, meu Deus, que eu oro nesse momento por cada família do residencial Dom Avelar. Abençoa o dono de casa, a dona de casa, a criança, o bebê, o jovem, adolescente, o senhor, a senhora. Abençoa todos, meu Deus, de uma forma especial. Vai repreendendo os vícios, vai repreendendo a depressão, vai repreendendo, meu Deus, todo o mal que vai assolar as pessoas, vai repreendendo o espírito de adultério, vai repreendendo, meu Deus, tudo aquilo que tem fomentado, tudo aquilo que tem estimulado as pessoas deste bairro a realizar e a praticar o mal. Senhor, faça cair por terra, meu Deus, pelo poder em nome de Jesus, todo o mal que tem afligido as pessoas, que tem afligido as famílias, que tem as impedido de compreender as verdades da tua palavra. Deus, no nome de Jesus, eu te faço esta oração, e que a semente que hoje foi plantada, ela possa frutificar. Isto eu te peço, meu Pai, e por fé eu te agradeço, no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pregador aqui. Ó, elas vão subir a placa, todo mundo
E se você